Nós vamos ler dos versículos 21 ao 26. Mateus 5, 21 ao 26. Antes, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu amor, obrigado por tua palavra, obrigado por tua revelação, Senhor, registrada, preservada a nós até hoje, Senhor, protegida por ti ao longo da história, para que tivéssemos acesso e conhecimento, Senhor. Obrigado pela Bíblia, Pai. E te pedimos, Senhor, que tu possas nos dar o correto entendimento das Escrituras, teu Santo Espírito nos instrua, apesar de mim. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje à noite damos continuidade à nossa série no Sermão do Monte, nesse trecho que está escrito lá em Mateus 5, versículos 21 ao 26. E eu lhe convido à leitura. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco ou tolo, corre risco de ir para o fogo eterno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, esse talvez seja um trecho difícil do Sermão do Monte, e eu gostaria de iniciar trazendo uma reflexão sobre o que está de fato presente nesse ensino, que às vezes não está muito claro para a gente quando a gente faz uma primeira leitura. E eu começo lhe dizendo que existe uma tendência muito natural no coração humano. Nós temos uma facilidade de avaliar a nossa vida espiritual apenas a partir daquilo que é visível, apenas a partir daquilo que é visto. Nós gostamos de olhar para os comportamentos externos, nossos e dos outros, e a partir deles concluir rapidamente se nós estamos bem diante de Deus ou não. Apenas olhando a exterioridade, o que está do lado de fora. Inclusive, normalmente nós temos a tendência de fazer uma comparação com as outras pessoas. A gente olha para os atos externos de outras pessoas e a gente, olha, eu nunca fiz isso aí. Olha, rapaz, eu nunca cheguei, tenho meus erros, mas eu nunca cheguei a esse ponto. Rapaz, perto de fulano, perto de fulana, eu sou um santo. E a gente parece que vai criando uma sensação de tranquilidade diante de Deus, ou uma tranquilidade espiritual, baseada no fato de que a gente consegue apontar pecados mais escandalosos que os nossos na vida dos outros. Essa sensação, contudo, é falsa. O pecado, ele não é somente uma condição externa. Inclusive, é até possível que alguém haja externamente da forma correta, enquanto alimenta um pecado internamente. Então, o pecado não é simplesmente uma questão de atos praticados, inclui atos praticados, mas não é simplesmente os atos que são percebidos pelos outros, não é simplesmente aqueles atos que se concretizam nas nossas mãos. Existe uma dimensão interna do pecado que habita em nós e que não pode ser percebida pelos outros, que não é percebida por ninguém.
Por exemplo, alguém pode se dedicar externamente à conquista de alguma coisa, à conquista de algo, mas ser simplesmente movido por inveja. É um ato exterior que está sendo praticado, que ninguém consegue perceber um pecado, mas que o pecado está presente por conta de uma disposição interna, uma disposição do coração. É possível alguém aprofundar uma amizade enquanto no coração existe um desejo pecaminoso sendo alimentado? É possível alguém tratar o outro com educação, com fineza, por fora, mas por dentro existir desprezo com aquela pessoa? Nem todo pecado faz barulho. Nem todo pecado é possível de ser visto externamente. Alguns pecados existem, são cultivados e crescem em silêncio, sem que seja percebido pelos outros. Isso já acontecia, isso não é novo. Isso sempre aconteceu na história humana e acontecia nos dias de Jesus. Muitos religiosos daquela época haviam reduzido a espiritualidade a uma aparência externa de correção, a uma aparência externa de moralidade. Enquanto eles não praticassem determinados atos visíveis, sentiam-se espiritualmente seguros. Por exemplo, alguém olhava o mandamento "não matarás" e pensava: bem, eu nunca tirei a vida de ninguém, então estou bem. Mas Jesus começa a mostrar que a questão é muito mais profunda que isso. Porque Deus não olha apenas para aquilo que as mãos fazem. Deus olha também para aquilo que está no coração, aquilo que está na mente. E isso é algo que às vezes a gente ignora. E a gente vai vivendo esse tipo de espiritualidade, se dando por satisfeito somente a partir da avaliação dos nossos atos externos, daquilo que pode ser percebido pelas outras pessoas, da nossa reputação diante dos outros. Mas cá para nós, irmãos, esse cuidado de Jesus e esse ensino de Jesus se dá também porque a jornada das nossas mentes até as nossas mãos é bem mais curta do que o que a gente imagina, bem mais curta do que o que a gente espera. E é por isso que Jesus pega aqui nesse trecho do Sermão do Monte, e depois em outros, mais adiante, ele pega um mandamento da lei e leva essa discussão da lei para dentro do coração, para tratar desses pecados que não aparecem externamente, mas seguem destruindo a vida por dentro. Há pessoas que nunca cometeram uma violência física, mas vivem consumidos por ira. Há pessoas que nunca derramaram sangue, nunca feriram o outro dessa forma, mas ferem profundamente com palavras. Há pessoas que conseguem sorrir publicamente enquanto alimentam mágoas silenciosas por anos e anos a fio. E Jesus nos obriga a olhar para essas coisas. Jesus nos obriga a olhar para aquilo que nós escondemos dentro de nós, que quebra o espírito da lei, tanto quanto os nossos atos exteriores. E é por isso que ele fala aqui, nos versículos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco ou insensato, corre o risco de ir para o fogo eterno. Jesus não está aqui anulando o sexto mandamento, que é
não matarás, substituindo o sexto mandamento por outro. Ele também não está dizendo que homicídio possui exatamente o mesmo peso diante da justiça humana que a ira, que o insulto. O homicídio continua com o seu peso diante da nossa sociedade. Mas o que Jesus está fazendo aqui é revelando a profundidade espiritual da lei. Os religiosos faziam aquilo que nós mencionamos há pouco. Reduziram o mandamento ao externo. Enquanto alguém não cometesse homicídio, se sentia seguro espiritualmente. Está tudo bem. Pouco importa o que está acontecendo por dentro. É até interessante que D.A. Carson, ele comentando esse texto, ele afirma que Jesus não corrige Moisés. Ele não está fazendo isso. Mas ele corrige as interpretações superficiais da lei. O problema dos fariseus era acreditarem que eles podiam manter um coração adoecido, desde que externamente permanecessem moralmente aceitáveis. Mas isso não é o que Deus espera de nós. Ele não espera simplesmente mãos que aparentemente agem de forma correta, mas ele espera um coração transformado. E esse padrão vai sendo apresentado em todas as Escrituras, inclusive no próprio Sermão do Monte. Mais adiante, Jesus vai nos dizer, e repare que importante, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Note, não basta tratar bem o inimigo. Não basta ser educado com o inimigo. Não basta não causar nenhum mal ao inimigo. O que Jesus está requerendo aqui é uma disposição interior do coração em relação ao inimigo. Não adianta eu continuar odiando o inimigo e lhe fazendo o bem. Não é isso que Jesus espera. O que ele está requerendo é que eu ame o inimigo, que eu lhe queira o bem por amor, apesar dele me querer o mal. É impressionante, não é? E isso é uma disposição que só o próprio Senhor pode nos dar. Porque, meus irmãos, é perfeitamente possível alguém fazer o bem externamente, enquanto o coração está cheio de ódio. É possível ajudar alguém e ainda assim desejar, no fundo, a sua derrota. É possível manter relações educadas, polidas, enquanto o coração permanece frio, amargurado, endurecido, com raiva, com ódio, com ira daquela pessoa. E Jesus não está interessado somente em ajustes de comportamento. Ele está formando um povo cujo coração foi transformado porque foi alcançado pela graça, que recebeu um novo coração, que foi feita nova criatura. E por isso o que ele requer tem essa profundidade. O que ele espera de nós é uma disposição real de amor, misericórdia e graça, até mesmo em relação àqueles que nos ferem, que nos feriram, que nos perseguem, que são nossos inimigos. E é por isso que ele apresenta aqui essa conexão entre homicídio e ira. Não porque elas sejam simplesmente a mesma coisa em suas consequências, mas porque ambas brotam da mesma raiz pecaminosa dentro do coração. Antes do homicídio existir nas mãos, ele já começou no coração. Eu até me lembro aqui da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vira para o seu pai e faz: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E ele pega os bens e parte para longe do pai.
O filho ali não executou um homicídio fisicamente, mas em seu coração ele já abandonou o pai. Ele já antecipou a morte do pai para viver a sua vida como se o pai não existisse. Antes do homicídio existir nas mãos, ele começa no desprezo no coração. Ele começa na hostilidade alimentada. Ele começa na incapacidade de enxergar o outro com misericórdia, com graça. E é por isso que Jesus menciona, inclusive, esses insultos aqui, como racá e tolo. Não são simplesmente palavras colocadas ali. Essas palavras, esses insultos, naquela época, tinham um significado específico, mas, de forma geral, trazem o sentido de um coração que reduziu o outro a algo descartável, a algo indigno, a algo sem valor. E Jesus está nos alertando contra essa disposição do coração. E isso é extremamente fácil de acontecer no nosso caminho. E isso é extremamente atual. Nós vivemos hoje em uma cultura polarizada, marcada por agressividade. As pessoas perderam a capacidade de discordar sem destruir, sem ofender umas às outras. O ódio tem sido alimentado como se fosse algo normal, natural, como se fosse uma reação esperada das pessoas, inclusive dos discípulos de Cristo em relação aos outros. Como se o fato de eu estar certo sobre determinado assunto, sobre determinada questão, determinado ponto de vista, me desse esse direito de descartar o outro, de odiar o outro, ao invés de amá-lo, ao invés de ter misericórdia, de querer o seu bem, de querer a sua salvação. Parece que a gente está acreditando que o insulto, o menosprezo ao outro, é algo normal. Quando nós estamos corretos sobre o que está acontecendo ou sobre o discurso que está sendo debatido. E aí pouco importa a situação. Mas também aqui no mês da família, eu queria trazer uma aplicação importante. Porque esse tipo de disposição também invade os nossos lares. Existem formas de destruição que são alimentadas no coração e que acontecem lentamente dentro de casa. Há pessoas que dentro de casa nunca levantaram a mão para alguém da família, mas ferem profundamente através da língua, da indiferença, da ausência de misericórdia. E isso vai virando uma rotina. As palavras se tornam armas. E a irritação domina o ambiente. Os filhos crescem somente ouvindo dureza e nunca encorajamento, cuidado, amor. O casamento vai sendo marcado simplesmente por disputa, desprezo, ironias, frieza, distanciamento. Vai sendo cultivado no coração essas coisas, apesar de externamente parecer que nada acontece, que está tudo muito bem. E isso vai adoecendo a família, os relacionamentos aos poucos. Presta atenção. Famílias raramente se acabam da noite para o dia. Raramente acontece de uma vez. Normalmente acontece um lento apagar, um lento desvanecer. A escuridão, aquilo que é errado, a disposição errada em relação às pessoas de casa, vai sendo alimentada no coração, pouco a pouco. E a clareza espiritual vai se perdendo. A luz vai se apagando. E aquela divisão que às vezes era tão clara antes,
sobre os caminhos que estão sendo seguidos ou que deveriam ser seguidos, que era tão evidente que o certo e o errado, começa a ficar confuso, começa a se misturar. E o marido não percebe mais a dureza com que fala. A esposa não percebe mais a quantidade de críticas que levanta. Ninguém mais percebe dentro de casa o desprezo nas palavras, a frieza no dia a dia, o isolamento que tem sido causado de uns em relação aos outros. E os filhos vão crescendo achando que aquilo é um ambiente normal. E aos poucos, a disposição do coração vai eliminando uns aos outros dentro de casa. E a graça vai sendo substituída por irritação constante. A paciência vai desaparecendo. A misericórdia vai secando. Não existe mais aquelas conversas de acolhimento. Parece que todo diálogo termina em algum ambiente de defesa, de tensão, de medo, de corte, de crítica, de julgamento. Mas ninguém começa desejando destruir a família, a própria família. Ninguém acorda um dia querendo se tornar frio, agressivo ou emocionalmente distante. Mas quando a ira é alimentada, quando o orgulho não é confrontado, quando falta arrependimento, o coração vai endurecendo, pouco a pouco. E é isso que Jesus está tratando aqui e nos ensinando, para que a gente impeça que aconteça, para que a gente não viva isso lá fora, mas também dentro de casa. Porque, repito, Cristo não está interessado somente com o ato externo. O ato externo importa, mas não é somente isso. Não é somente o ato extremo final, o homicídio. Ele está preocupado e ensinando sobre aquilo que vai crescendo silenciosamente dentro de nós agora, e que já é uma disposição contrária àquilo que ele ensina, àquilo que ele requer de quem pertence a ele. Ele está preocupado com esses sentimentos errados que nós seguimos justificando de alguma forma, com ressentimentos que vamos alimentando, com palavras que nós vamos normalizando, com a frieza em relação aos outros que já não nos incomoda mais. E talvez alguém aqui ouça tudo isso, enxergue isso na sua vida e pense: está assim. E eu não sei o que fazer. Não tenho mais esperança. Porque lá em casa todo mundo já falhou nisso. Lá no trabalho já me feriram muito. E não tem mais o que fazer. Mas a direção que o sermão do monte nos leva, nos conduz, nos indica, não é essa da falta de esperança. Quando Jesus ele aprofunda a lei, o objetivo não é produzir arrogância em relação àqueles que conseguem cumprir a lei, nem falta de esperança em relação àqueles que estão falhando, mas é produzir quebrantamento. É fazer o homem perceber que não precisa apenas de uma melhora comportamental, mas precisa da transformação que só Jesus pode causar, que só a graça pode causar e que Ele oferece. É fazer a gente perceber que a gente precisa da graça de Deus alcançando as áreas adoecidas do coração.
E com todo o respeito do mundo, eu reconheço a importância dos psicólogos. Mas nós temos muito mais facilidade de levar essas áreas adoecidas aos pés dos psicólogos do que aos pés de Cristo. E não é assim. Quando a gente está falando desses desvios pecaminosos internos do coração, a gente está falando de pecado. E a gente está falando de transformação, que só pode ser causada pela ação de Deus. E que é possível. Porque Ele faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Ele transforma a sua casa, os seus relacionamentos, de uma forma que ninguém mais pode fazer. Ele faz em nós aquilo que a gente não consegue produzir sozinho. E aí Jesus, aqui no Sermão do Monte, dá um passo além. Ele não apenas revela esse problema da ira e do coração endurecido, mas ele mostra qual deve ser a resposta do discípulo diante dos relacionamentos quebrados e dos conflitos que não foram resolvidos. E chegamos nos versículos 23 e 24, que nos diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Depois de mostrar, portanto, a profundidade do pecado no coração, Jesus mostra a resposta que deve existir na nossa vida, em relação a essas situações em que nós matamos o outro no nosso coração. Não apenas com o ato externo. E perceba como essa cena construída por Jesus é forte. Ele descreve alguém que está diante do altar. Alguém que está em algum momento de adoração, apresentando uma oferta ao Senhor, talvez um sacrifício, orando, cultuando. E naquele momento, vem à sua memória um relacionamento quebrado. Quem sabe uma daquelas situações que nós mencionamos aqui, dentro de casa, ou alguma daquelas situações que você se lembra agora em relação a alguém na sua vida. Uma ferida não resolvida, um conflito aberto, uma ruptura causada pelo pecado, orgulho, dureza do coração. E Jesus diz: pare tudo, vá primeiro reconciliar-se com Ele. Jesus mostra que alguém não pode viver em comunhão com Deus enquanto conscientemente alimenta esse orgulho, essa disposição do coração, essa falta de reconciliação. John Stott, também comentando esse trecho do Sermão do Monte, ele diz que a reconciliação tem uma prioridade tão alta, ele faz essa observação que está aqui, de fato, que até o culto que estava sendo prestado ali tem que ser interrompido para que a reconciliação fosse buscada. Não porque a reconciliação substitui a adoração, mas porque uma vida reconciliada com Deus, inevitavelmente, começa a produzir uma disposição de reconciliação com as pessoas. E note um detalhe importante aqui também do texto. Jesus não diz: se você tem algo contra o seu irmão. Jesus diz: se seu irmão tem algo contra você. Ou seja,
O discípulo de Cristo, ele não vive apenas esperando movimentos do outro lado. Existe uma responsabilidade pessoal que exige iniciativa nossa. Mas como isso é difícil. Isso confronta diretamente o nosso orgulho. Porque normalmente o que a gente espera, normalmente o que a gente quer, é que o outro venha. É que o outro reconheça o erro. Que o outro peça perdão primeiro. Nós gostamos e nos sentimos muito confortáveis nessa posição de quem espera. E nos colocamos nela, muitas vezes, se achando o certo da situação. E com aquela pitadinha de sentimento de superioridade. Muitas vezes. Mas o que Jesus espera é que o seu discípulo é quem tome a iniciativa. Mas sabe por que às vezes é tão difícil? Também. Porque muitas vezes o problema já não é mais o que aconteceu. O problema passa a ser o orgulho que vai sendo construído depois. Há pessoas que já nem lembram mais exatamente como é que começou o afastamento. Mas continua distante, porque ninguém quer dar o primeiro passo. E aos poucos, a distância, o desprezo pelo outro, vai sendo justificado. E o silêncio vai sendo tido por normal. O coração vai aprendendo a conviver com essa falta de reconciliação, como se aquilo fosse uma coisa natural da vida, esperada, normal. Mas repito, Jesus não permite que o seu discípulo trate isso dessa forma. O discípulo de Cristo não pode alimentar confortavelmente um coração endurecido. Sabe por quê? É uma ilusão achar que esses conflitos que não são reparados permanecem parados, não causam nenhum dano a mais, permanecem esquecidos no passado, superados pelo tempo. O que normalmente acontece é que essa indiferença, essa disposição do coração, esse pecado vai sendo alimentado e cresce, e endurece o coração e vai produzindo consequências cada vez mais profundas. E é isso que Jesus passa a mostrar no versículo seguinte. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Jesus utiliza uma linguagem, uma metáfora jurídica da época, simples, muito conhecida naquele contexto, mas para encurtar aqui, trazendo uma ideia muito clara. Resolva o conflito enquanto há oportunidade. Porque há conflitos que, se ignorados, há problemas que, se ignorados, apenas crescem. Jesus fala sobre urgência para resolver. Porque ele sabe como funciona o coração humano caído. Quando alguém alimenta mágoa por muito tempo,
aquilo começa a moldar a forma como a pessoa enxerga tudo ao seu redor. A amargura vai contaminando os demais relacionamentos, as conversas, as emoções e até a espiritualidade. Mas Jesus aqui, me permita ser bem claro, ele não está simplesmente dando conselhos sobre relacionamentos. Ele está tratando ele está tratando da saúde espiritual do coração. Porque o seu discípulo não foi chamado para viver preso ao ressentimento, ao orgulho, à ira, a eliminar os outros no seu coração. Às vezes a gente repete achando muito lindo, eu já ouvi várias vezes, coisas como, eu até perdoo, mas para mim morreu. Já ouviu isso? Já falou isso? Eu sei que nem sempre é tão simples. E alguém pode estar aqui pensando, eu não consigo apagar aquilo que aconteceu. Muitos de nós carregamos dores profundas, injustas, causadas contra nós. Complexas, que não quero reduzir a profundidade dessas dores aqui não. Mas Jesus não está dizendo que essas feridas profundas simplesmente desaparecem facilmente. Algumas dores deixam marcas reais. Existem palavras, situações, atos que nos machucam profundamente. Existem situações que são extremamente difíceis de esquecer. Mas o Evangelho nos convida, nos chama a não transformar a dor em identidade, a não transformar o ressentimento em identidade, a amargura, a ira, a não deixar que isso domine quem nós somos. E ele oferece um caminho de libertação disso. Talvez a gente não se esqueça do que aconteceu. Mas Deus pode causar em nós uma disposição do coração de não contabilizarmos aquilo. De nos livrarmos do peso daquilo no coração. Do peso daquilo em relação à pessoa. Há situações que jamais vamos esquecer. Mas Deus nos capacita a não levarmos elas em consideração. E disso eu tenho certeza. Às vezes demora. Mas Ele causa em nós isso. Senão esse não era o caminho que Ele estava nos indicando aqui. Mas é exatamente por isso que nós precisamos da graça de Deus. Inclusive, meus irmãos, porque só quem entende o quanto foi perdoado começa a aprender também a perdoar. Foi isso que Cristo fez conosco. Nós não fomos reconciliados com Deus porque nós merecíamos, porque nós tomamos a iniciativa, porque nós quisemos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
e sem merecimento algum do amor e da graça de Cristo. Mas Ele tomou a iniciativa. Ele veio ao nosso encontro. Ele abriu o caminho para que a gente fosse restaurado. E agora Ele chama seus discípulos a viverem de uma forma coerente com a graça que receberam. Se nós encontramos perdão nele, nós devemos oferecer perdão aos demais. Concluindo, tudo isso aqui, em tudo isso aqui, Jesus nos leva a uma pergunta muito mais profunda do que, por exemplo, quando a gente olha para a lei de Deus: eu já matei alguém? A pergunta é: o que é que existe dentro do meu coração? Quantas vezes já ferimos pessoas através da ira, do orgulho, do desprezo, da dureza? Quantas vezes alimentamos ressentimentos silenciosos? Quantas vezes escolhemos a distância ao invés do perdão, da reconciliação? E talvez o mais perigoso seja quando a gente começa a se acostumar com tudo isso. Quando a gente já não se incomoda mais. Quando o orgulho pessoal fica mais importante do que a graça. E Jesus nos conduz, nos chama ao arrependimento. Nos mostra a necessidade de transformação interior. Porque o Evangelho é justamente a história de um Deus que tomou a iniciativa da reconciliação. Quando éramos pecadores, Cristo veio ao nosso encontro. Quando merecíamos justa condenação, nós recebemos perdão e graça. E é somente quando a gente entende isso, repito, quando a gente entende a profundidade disso, que a gente começa a aprender a perdoar de verdade. E eu convido você a cantar agora uma música que fala sobre isso. E enquanto a gente canta, eu queria que você orasse ao Senhor, colocasse diante dele nomes, dores, feridas, áreas endurecidas do seu coração, e peça a Deus graça para perdoar. Coisas que talvez tenham acontecido há muito, muito tempo, e que você alimentou o ressentimento décadas a fio, guardou lá no fundo do coração, como se já não existisse mais aquele problema, mas você sabe que ele está lá. Você sabe que no seu coração você desprezou aquelas pessoas, que para você elas morreram. Peça graça do Senhor, força, poder do Espírito Santo, para buscar a reconciliação. Se você hoje, enquanto presta culto ao Senhor, se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra ele, vá reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e venha adorar o Senhor.